Escalação absurda para o jogo de hoje. Os cruzeirenses, quando souberem, vão tremer na base. Tem, além disso, Pedro autorizando os empresários a abrir negociação. José Botto tendo a melhor atitude dos últimos tempos no Flamengo. A gente vai explicar já já o que é isso. E atacante que sentiu e é dúvida tanto para o jogo de hoje contra o Cruzeiro e também para as próximas partidas. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Já fez? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo e Cruzeiro hoje, nesse domingão, às 6h30 da noite. Flamengo que tem força que até ontem era total, hoje é quase total e a gente já vai explicar o porquê. Mas até então não afeta em nada o time titular. Mas a gente teve a informação de que Plata sentiu o joelho, dores no joelho, e ele tem um edema ósseo que pode deixá-lo fora da partida de hoje. Na verdade, da partida de hoje já é certo que ele não vai jogar, mas o problema principal é ele ficar fora do jogo contra o Central Córdoba, e aí sim é um desfalque ainda maior pro Mengão. Tendência de Flamengo jogar com Bruno Henrique e Pedro no ataque, com o Gerson fazendo ali a ponta direita, como eu já trouxe ontem, e a gente vai repassar aqui mais uma vez a prévia da escalação com uma mudançazinha aí, que é na lateral esquerda, que a tendência maior é de jogar Ayrton Lucas, que tá tendo essa sequência, e Alexandro ficar no banco. Já quero ouvir de vocês aí, se vocês concordam com isso. Lembrando que o Cruzeiro tá numa fase aí mais ou menos, que tá tendo essa parte conturbada aí da saída do Dudu, mas por outro lado tem Caio Jorge fazendo muito gol, tem o Gabigol se entendendo melhor com o Leonardo Jardim, que é o técnico atual deles, se entendendo com o Caio Jorge, formando uma dupla de ataque que tá um pouco mais entrosada, então existe aí um lado mais positivo no dia a dia do Cruzeiro, mas o Flamengo tá numa fase muito melhor, tem um time muito melhor, e com a escalação que eu vou passar aqui pra vocês, é para qualquer time, inclusive o Cruzeiro, tremer na base, porque o Flamengo tá com um elenco sensacional, e quando tá todo mundo à disposição, como é o caso de hoje, não tem como. Quem parar pra ler a escalação do time que vai jogar é de ficar com medo, de tremer na base. Escalações prévias para a partida, começando com o Cruzeiro. Cássio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, outro que o Flamengo reencontra, né? Vidalba e Kaique Bruno. Lucas Romero e Lucas Silva no meio campo, com Christian, Matheus Pereira, e no ataque, a princípio, Wanderson e Caio Jorge. Como eu disse ontem, eu acredito em Gabigol entrando como titular. Acho que o Cruzeiro vai apostar na lei do ex, e aí o Flamengo também tem sua lei do ex, não dá pra tirar essa parte aí, porque tem o Arrascaeta, que jogou no Cruzeiro muito bem, inclusive o Flamengo contratou o Arrascaeta do Cruzeiro, então tem também essa possibilidade do lei do ex do lado do Flamengo, então se o Arrasca fizer o gol dele, vai ter lei do ex, inclusive tem grande chance de acontecer, vamos acompanhar pra saber. Escalação do Flamengo: Rossi, Wesley lateral direita, zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira. Lateral esquerda ainda existe essa dúvida entre Ayrton Lucas e Alexandro. Quero ouvir de vocês se vocês concordam com essa possibilidade do Ayrton Lucas ser tratado como titular. Para mim isso não faz sentido. Se o Alexandro estiver 100%, na minha opinião, o Alexandro tem que ser titular, porque ele tá jogando de uma forma muito segura, ele parece, ele faz parecer muito fácil a função de lateral, mas se ele ainda não estiver 100%, ou se o Flamengo entender que jogando hoje ele pode não estar 100% para o jogo contra o Central Córdoba, aí faz sentido jogar hoje com Ayrton Lucas para o Alexandro jogar o jogo da Libertadores como titular na quarta-feira. Aí sim, aí eu concordo. Comenta aí sua opinião sobre isso.
O jogo é às 6h30 da noite, como eu disse. Equipe de arbitragem definida com Wilton Pereira Sampaio, Bruno Rafael Pires e Mayra Mastella Moreira. Então, esse é o trio aí de arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio dispensa comentários e não é um elogio isso. Então, não vou nem me alongar nessa questão de arbitragem, porque difícil vai ser um cara aí que a gente vai ver e vai dizer, nossa, que bom árbitro. Não, o Wilton Pereira, apesar de ter ido para a Copa do Mundo, ser tratado como um dos principais árbitros aí do futebol brasileiro, a gente já viu a quantidade de cagada que ele já não fez aí no passado recente aí do futebol. Enfim, falando em passado recente, o Flamengo não perde para o Cruzeiro no Brasileirão há quase 10 anos. Última derrota do Flamengo para o Cruzeiro em Brasileirão foi em junho de 2015. Flamengo que tem 11 vitórias dentro de 13 jogos e só 2 empates nesse período. Nesse meio tempo a gente sabe que teve a eliminação do Flamengo em 2018 para o Cruzeiro em uma Libertadores, mas a gente está considerando só os jogos de Brasileirão, 10 anos sem derrota aí pro Cruzeiro, soberania total para cima do time lá de BH da Raposa. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de uma atitude que José Botto tomou nos bastidores do Flamengo e que foi para mim uma das melhores dos últimos tempos, uma atitude sensacional tomada pelo José Botto. Vamos começar dando aí o cenário recente, até essa atitude do Botto. A gente sabe que todos os clubes têm essa questão aí do bicho, da premiação, que é dada para os funcionários, para o elenco, quando se vence um campeonato, ou às vezes é acordado um bicho para uma partida específica, mas no geral é dada quando se vence um torneio, um campeonato, e aí é um prêmio determinado que é dividido para alguns jogadores, normalmente para todos os jogadores e para funcionários também. Aí que tá. No Flamengo, nos últimos anos, principalmente nessa gestão recente aí do Landim, essas premiações eram destinadas só para jogadores e comissão técnica. Não tinha essa divisão para funcionários também. O José Botto, sabendo disso, isso aí até repercutiu ano passado, gerou uma certa discussão, e o José Botto, sabendo disso, mudou e agora vai incluir, já na verdade incluiu, porque eles já pagaram a premiação da Supercopa do Brasil e do Carioca, todos os funcionários que têm algum envolvimento com o futebol, desde a mais simples, entre aspas, que não deixa de ser muito importante, que é a de roupeiro, a dos seguranças, todo mundo que se envolve com o futebol do Flamengo, que tá ali no dia a dia, que vai para os jogos, vai ganhar uma parte dessa premiação, e isso é sensacional. Isso faz com que todo mundo fique feliz de estar trabalhando no Flamengo, motivado, e a partir de agora eles vão estar inclusos aí nessa divisão da premiação dos campeonatos, inclusive já receberam, como eu disse, o referente ao Carioca e a Supercopa do Brasil. Então, atitude sensacional de José Botto, e assim, mais uma coisa que a gente não tem como não fazer uma comparação com a gestão anterior. José Botto, atitude sensacional. Vamos mudar de assunto mais uma vez, falar agora de Pedro, que autorizou os empresários a abrirem negociação com o Flamengo e assinarem o acordo de renovação de contrato com aumento salarial. Existe essa informação vinda do Flazoeiro, de que o Pedro já autorizou, que ele quer ficar no Flamengo, que a intenção dele é ficar no Flamengo. O Vene Casagrande já foi além, disse que já há um acordo com o José Botto, com uma pendência só de assinatura do BAP. Existe ainda essa necessidade do BAP analisar e assinar. Como eu trouxe ontem, o BAP é um pouquinho mais conservador do que era o Landim,
Mas eu não acredito que ele vá colocar empecilho num acordo que já está feito com o Boto. Ou seja, se o diretor de futebol já aprovou, a gente entende que não seja nada fora dos limites do Flamengo. Porque ele tem acesso aos orçamentos, até quanto o Flamengo pode esticar a corda. Então, se ele já entrou em um acordo, significa que isso está dentro do razoável. E aí, não cabe ao BAP travar agora essas negociações e colocar em risco a permanência do melhor atacante do Brasil e das Américas no Flamengo. Então, BAP, abre o olho e segue o fluxo aí normalmente, assina o que tiver que assinar, pelo amor de Deus. Então, esse é hoje o cenário de renovação com o Pedro. Lembrando que o Flamengo agora, de imediato, prioriza renovações de Varela, lateral direito. Primeiro, porque se encerra agora no fim do ano o contrato dele. Em final de junho, ele já entra nos últimos 6 meses e aí poderia assinar um pré-contrato para sair de graça. Então o Flamengo corre para fechar a renovação do Varela, que está bem encaminhada. O mesmo acontece com o Cleiton, mas do lado do Cleiton não está tão bem encaminhada assim. O Cleiton tem ainda algumas pendências para resolver e a tendência até maior é que ele não renove, como eu trouxe ontem. Os empresários não têm vontade de renovar por conta da pouca minutagem que ele vem recebendo, poucas oportunidades de jogar, e tem clube lá da Europa interessado nele que deve fazer proposta já agora no meio do ano. Então a tendência maior é o Cleiton não ficar no Flamengo. Esse é o cenário atual das renovações. Sobre as contratações do Flamengo, existe ainda essa informação de que o Flamengo monitora opções diferentes para meias, como a gente já trouxe aqui, tem o Bonanote. O Enciso, apesar de ter saído um pouquinho para trás na lista das opções por conta dessa pouca vontade de integrar qualquer time aqui da América do Sul, o Enciso continua na lista. Inclusive o Enciso fez um golaço ontem, quem puder parar para ver o jogo lá do Ipswich Town, o Enciso fez um golaço de fora da área. Nossa, que golaço, contra o Everton, se eu não me engano. Golaço do Enciso. E tem outros jogadores aí na mira, como a gente já trouxe nos últimos vídeos. Além disso, o Flamengo busca também um atacante de ponta, e outras peças aí que podem vir a chegar para o Flamengo, que a gente aos poucos fica sabendo, já que é tudo muito fechado lá hoje em dia. Isso é bom, mas acaba faltando um pouco de informação pra gente. A gente vai pescando aí o pouco que recebe de informação, tanto pelos influencers e também nos bastidores de alguns contatos que a gente tem. E conforme vai chegando informação, a gente sempre traz aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!